Hoje nós estamos aqui juntos pela primeira vez neste novo ano. Esse novo ano que prenuncia transformações que nos conduzirão e nos conduzem a cada dia às mudanças que nós tanto almejamos, que nós tanto desejamos, que nós tanto precisamos. Eu sou o professor Cassiano Zeferino de Carvalho Neto e estou aqui com você, colega profissional da educação, gestora, gestor, especialistas, docentes de toda ordem, estudantes de educação, futuros educadores e educadoras, para tratarmos um assunto de extrema relevância para a sua vida, sim, para a nossa vida. Antes de sermos profissionais, educadores e educadoras, somos pessoas. E como pessoas, dependemos de condições interiores e exteriores para que possamos ter uma vida equilibrada, gozarmos da paz interior, que é fundamental, quiçá o bem mais precioso, ainda mais nos dias atuais, e a partir daí realizarmos a nossa missão, os nossos propósitos, os nossos deveres de cada dia, seja conosco mesmo, seja com aqueles com quem nós convivemos, não é verdade? Então, ao mesmo tempo que eu me dirijo a você, profissional da educação, antes eu peço licença para me dirigir a você, pessoa humana. E olhe que as coisas não estão nada fáceis na atualidade para os profissionais da educação, para a maioria deles. Tal é a maioria que nunca antes nós tivemos números tão alarmantes, tão impressionantes a respeito da saúde ou da falta da saúde do educador, da educadora, do gestor, da gestora, enfim, de muitos daqueles que estão no seu cotidiano dentro das instituições educativas. Nunca foi tão difícil suportar um período de trabalho, quiçá 2, alguns 3, enfim, um dia de trabalho na educação. Não é verdade? Sejamos francos. Por mais, e eu não tenho dúvida, que você aprecia, se apaixona, compreende o significado da tua profissão, do teu papel, mesmo assim, não é fácil, não é verdade? Meu colega, minha amiga, meu amigo. Então é sobre isso que eu abro esta série conversando com você, conversando com o professor Cassiano, porque é muito penoso para mim que caminho por esses grandes caminhos do Brasil, observo, converso com educadoras, converso com educadores, estudo, leio, me intero, ver a situação que os educadores e as educadoras estão passando. Você que está aí sabe que
eu estou falando de algo que ele é muito presente, que ele é presente na sua vida, está presente o tempo todo no seu cotidiano. E isso lhe desgasta, isso causa um ruído, isso é como se fosse um ralo onde a água desce sem fim. Só que a água, representando aí a tua energia vital, ela não é infinita. Tudo tem um certo limite. Tudo tem um limite. E aí você precisa entregar, fazer esse enorme esforço todo dia, como subir uma íngreme parede, uma montanha, muitas vezes a unha, muitas vezes se contorcendo por dentro, para poder levar o seu pão para casa, para poder cumprir com o seu dever, para poder manter a si mesmo e a sua família. Não é verdade? Isso, claro, é algo inerente a nós humanos. Nós devemos e precisamos nos cuidar. Temos até mesmo o dever natural de mantermos a nossa capacidade de sobrevivência nas melhores condições possíveis em nossas vidas. Porém, o fato é que o cotidiano do seu trabalho, o cotidiano que você enfrenta, ele é perverso. Por quê? Porque uma coisa é quando nós temos um determinado estresse. A vida é um plural de estresses, né? Mas nós vamos resolvendo. O desafio nos provoca essa desequilibração, esse estresse, e nós respondemos de alguma maneira, até aprendendo com isso e resolvendo as questões, crescendo com isso, realizando coisas novas a partir desses desafios. Porém, quando nós estamos falando de uma situação crônica, que não se altera dia após dia, na verdade ela parece que piora, e não parece, ela piora mesmo, é insuportável, não é, colega? E aí nós temos vários indícios, né, em relação à saúde do educador, da educadora, do gestor, da gestora, do especialista, do assistente, de todos aqueles que trabalham com a área da educação. Mesmo com toda a boa vontade, mesmo com todo o amor, com toda a paixão, com toda a arte que você conduz no seu cotidiano, o fardo é pesado. O jugo não é leve, portanto, não é leve, é pesado. Isso vai causando o quê? Um desgaste muito grande. Bom, essa é a grande dor. Eu posso afirmar com uma pequena margem de erro que esse é o maior desafio que os educadores enfrentam hoje. Nós, educadores, estamos diante desse grande desafio nos dias atuais. Mas, como tudo, quando nós começamos a levantar o véu, nós começamos a identificar as causas, os fatores que podem estar gerando aquela situação nada amigável, nada contributiva, muito pouco significativa, até eu diria. Por quê? Porque o contexto hoje daqueles que vivem dentro de uma instituição educativa, e olhe que eu não estou me referindo aqui a nenhum tipo de segmento, público, privado, misto, educação básica, superior, é geral. Quem está envolvido nessa situação sabe, você que está, se você é um profissional, porque está aqui me acompanhando, está aqui me ouvindo, você sabe muito bem do que eu estou falando. É o martírio de cada dia. Diferentemente de talvez e dos tempos idealizados em que poderia ser maravilhoso, e
talvez o fosse, e nós vamos entender por quê, muito diferente dos dias atuais em alguns aspectos, porque estes ciclos de transformação, que nós chamamos de ciclos de paradigma, que é o conjunto dos valores, das ações, das decisões, que são tomadas por você, por mim, por todos, pelo coletivo, na condução do nosso trabalho educativo. Esses paradigmas, eles se constituem e dentro de determinadas circunstâncias, eles atendem muito bem ou atendem razoavelmente bem às necessidades sociais da educação ou para a educação da sociedade, dos jovens, das crianças, dos adolescentes, enfim. Ocorre que ciclicamente, de uma forma que são ciclos não tão previsíveis, não são previsíveis, são ciclos aleatórios, muitas vezes caóticos, que têm um conjunto imenso de forças internas atuando ao longo do tempo. Esses ciclos, eles transformam o perfil da sociedade. E quando nós falamos em transformação de perfil da sociedade, nós estamos falando diretamente das pessoas, porque as pessoas constituem as sociedades. E quando nós estamos falando das pessoas, nós estamos falando do nosso sistema sensorial, do nosso sistema nervoso, do nosso sistema biológico complexo que nos torna quem somos, principalmente do ponto de vista humano. Porque nós estamos diante de uma situação em que esta característica de sermos humanos, ela é afetada pelo meio, pelo contexto, pela cultura. Neste meio, onde exerce esse grande poder, que é o poder da cultura, eu não estou aqui me referindo a nenhum segmento, eu estou dizendo a cultura no modo mais amplo possível, é aquilo que nós estamos imersos no nosso cotidiano. Esta cultura, para se manifestar, ser produzida, ser assimilada, ela depende da informação. E a informação, hoje nós entendemos, ela é um verbo. Sim, um verbo. Ela é definida como a ação que dá forma à mente. A ação que dá forma à mente. Ora, ação que dá forma à mente. Quando nós falamos dar uma forma, nós estamos entrando mais profundamente no significado da nossa plasticidade cerebral, ou seja, a capacidade que o nosso cérebro tem de reorganizar as estruturas que fazem com que nós sejamos e nos comportemos como somos, que mais dentro ainda são identificadas como esse conjunto complexo de sinapses, estruturas que estão entre os neurônios. Esses neurônios, que são células nervosas distribuídas por todo o nosso corpo, capazes de interagir entre si e, através deste processo e outros processos biológicos presentes, faz com que nós estejamos o tempo todo aprendendo. Quem aprende alguma coisa, inevitavelmente está se transformando. Formação, ação que dá forma à mente. Os meios que chegam às informações e que nós produzimos, eles são muito conhecidos. Nossa voz, se nós estivermos nos comunicando por libras, é uma mídia. A expressão facial, a expressão das mãos, a informação que chega de um smartphone, da televisão, do amigo falando, de uma mensagem remota, da cor da parede,
Você já deve ter percebido claramente isso. As cores afetam os móveis, o ambiente, as pessoas. Uma classe, ela tem algo como se fosse um espírito, não é? A classe do terceiro A é diferente da classe do quarto B, ou até mesmo do terceiro B. E estas são características expressas pelo conteúdo que cada um traz e expressa no coletivo. Bom, e o que isso tem a ver com relação à sua saúde, à nossa saúde, desculpem, e o nosso bem-estar? É que nós fomos preparados, a maioria de nós, os que tiveram a sua formação durante os anos finais do século XX, a partir dos anos 80, 90, dos anos 2000 mesmo, no século XXI, nossa formação para a educação, ela, hoje, por vários estudos e evidências, demonstra que ela ficou aquém na sua capacidade de compreensão dos indícios das mudanças que uma sociedade tem. É como se tudo ficasse estagnado, parado ao redor de um paradigma, de uma maneira de nós sermos, trabalharmos, nos expressarmos ao longo de décadas. Só que as crianças, os adolescentes, os jovens, os adultos que adentram as nossas salas de aula, podem ser até digitais, desculpem, eles não são os mesmos. Eles não são os mesmos do final do século XX e eles não são os mesmos do século XXI. Então, esta situação, ela gera... Vou pegar um pouquinho de água, com licença. Ela gera uma... Ela é o foco do grande desgaste diário. Por quê? Porque o modelo geral de educação que nós temos, ele foi construído muito na base enciclopédica da reprodução dos conteúdos culturais. E muito menos na dimensão da competência. Porque a competência, ela envolve 4 dimensões complexas. O conhecimento valoral, são os valores. Conhecimento conceitual, as teorias que permeiam a nossa visão, a nossa ideia, nossos símbolos mentais. O conhecimento procedimental, que envolve as habilidades das pessoas. São centenas, que são milhares de habilidades. E, por fim, o conhecimento que envolve as atitudes, que é o atitudinal, a tomada de decisão. Então, são 4 dimensões que constroem competência. A nossa escola, secularmente, ela se focou muito no conceito, na dimensão do conhecimento conceitual. É um oceano de informações, cada vez maior. Outro dia eu estava ouvindo 2 garotas conversando, pela faixa dos 12, 14 anos, e elas diziam assim: nossa, você sabe que a minha amiga tem 32 matérias para estudar esse ano? 32? Que formação é essa? Do que a gente está falando? Mas isso vai novamente cair naquela mesma coisa. Ela vai prestar um vestibular, ela vai fazer o Enem, ela vai para uma universidade federal.
Você vai comprometer uma vida de uma pessoa por conta disso? Que garantia você tem, que nós temos, que essa pessoa ela vai realmente ser uma pessoa bem-sucedida com ela mesma? Que adianta o sujeito ser bem-sucedido fora dele e ser um infeliz, né? Perdão da expressão forte dentro dele, ser mal resolvido. Então, não adianta. Nós estamos, e eu vou dizer algo que parece um absurdo, felizmente nós chegamos no ponto de inflexão, no ponto de virada. E ninguém mais segura isso. Bom, o que significa isso metaforicamente, com uma imagem? Nós estamos num grande navio que tem 300 anos de existência, caindo aos pedaços, gigantesco, assustadoramente grande, todo mundo respeita pelo tamanho do navio, mas que ele está já naufragando. Não é de hoje, não. Esse navio vem naufragando há mais de 50 anos. Os sinais sempre estiveram presentes. Aqueles que tiveram olhos viram, se anteciparam, estudaram, discutiram, alertaram, mas o navio está andando, está cada vez maior o nosso navio. Ele está indo a pique, tá? Então, você tem, como profissional, você tem, primeiro, cuidando de ti, mas também cuidando daqueles que estão contigo, né? Você tem pessoas, crianças, adolescentes, jovens e adultos que estão com você. Felizmente, ao redor desse navio que está indo a pique, você tem embarcações modernas, ágeis, entendeu? E que estão prontas para enfrentar melhor, de uma maneira mais avançada, as ondas, os novos mares, os novos mundos, as novas distâncias. A questão é o que é que você vai escolher fazer. Ah, não, mas eu não saio daqui. Tá bom, então. Titanic para você. O que eu posso fazer? O que alguém pode fazer? Você escolheu. Você escolhe o seu destino. Nada de vitimismo, né? Ah, não, mas dá para a gente fazer uma reforma, não é assim? Vocês já perceberam que há mais de 60, 70, 80 anos a gente vem fazendo reforma no navio? Hein? A escola nova, todas as novas ideias, no Brasil, inclusive, né? As grandes transformações. Reformas. Em 96, quando saiu a nova LDB, ela preconizava uma reforma no ensino. E foi tentando fazer. Até a gente chegar agora em 2017 na chamada Base Nacional Comum Curricular. Que ela, de certa forma, prenuncia, nem todo mundo vê, acho que é pouca gente que percebe, ela prenuncia o fim, a derrocada final do grande navio. Agora, você vai ficar no navio? Tá bom, o que eu posso fazer? A gente pode alertar. Não, mas vamos reformar o navio, rapaz. Vamos investir bilhões nesse navio para ele ficar New Generation. Olha, desculpa. Quando a questão é estrutural, você pode fazer o que você quiser. Vai ficar bonito, mas dentro dele está corroído. Não tem mais condições. Então, será que... Então, peraí. Então, se não é para ficar, se não é para reformar, o que a gente faz? O que a gente faz? A gente dá um passo para frente. Pelo menos um. Certo? Ah, mas eu vou ter que pular do navio para pegar outra embarcação, que eu não sei muito bem onde vai dar. E aí? Entre o navio afundar, certo? Entre uma reforma que não vai dar em muita coisa, vai apenas retardar um pouquinho o tempo aumentar o tempo da esperança, né? Não, então,
nós precisamos ter coragem. Pronto. Medo, a gente não escolhe ter. Coragem, a gente escolhe ter. Medo está presente o tempo todo. Desculpem, como um instrumento até de segurança, de proteção, quando ele é comedido, né? Você sabe que tem colegas, fazendo um breve parênteses, que quando chega o domingo, eles começam a ter crise de ansiedade grave. Quando vai começar, quando eles escutam a musiquinha que toca, lembrando que é o final do domingo, ou alguns outros sinais, eles começam a ter crise de ansiedade. Isso é muito triste. Só imaginando que vem mais uma semana pela frente, devastadora. Aquela gritaria, que ninguém se entende. Puxa, alguém quer mais sinal do colapso da educação? E eu volto a dizer, não estou falando de escola pública ou privada. Estamos falando da escola. Aliás, quem me acompanha, quem me segue, sabe que eu nunca falo em inovação na educação. Tá louco? Eu tenho por formação física e pedagogia. Aí quando a gente vem com a história começa uma conversa sobre inovação na educação, para você ver. Vão aparecer infinitas discussões ideológicas. Ah, mas eu sou isso, eu sou aquilo, eu não concordo com isso, eu concordo. Acabou. Até aí daí para frente, quem quer perder o tempo da própria vida, perca. Fazer o quê? Inovação é na escola. Inovação é na escola. Por quê? Porque não há uma escola igual a outra, é verdade? Por quê? Porque são pessoas diferentes que tomam o quê? Decisões baseadas em valores próprios, constroem políticas, certo? Organizam o currículo vivo da escola daquela maneira, tem a sua própria clientela, que é diferente da escola da esquina, que está ali na outra esquina, ou logo à frente. Concordam? Então, quando nós falamos em transformar, criar um processo de transformação para a mudança, só conseguiremos isso fazendo inovação na escola. Agora, inovação não é marketing. Pode até ser objeto para marketing, quando for o caso. Seja público, seja privado ou público até, né? Que todo mundo precisa fazer um marketingzinho, não é verdade? Ou um marketzão. Mas não é isso que eu estou falando. Estou falando de uma transformação que leva à mudança. Não há mudança sem antes haver transformações, né? A mudança é a hora da virada. E a inovação, ela depende de conhecimento científico, junto com as decisões tomadas no âmbito sociopolítico, sociocultural, socioemocional da instituição, ou seja, das equipes, das pessoas. Então, para fazer inovação, é preciso ter um plano estratégico de inovação. E ao longo da minha trajetória, da minha vida pessoal, profissional, iniciada, eu considero, em meados do ano de 1975, eu me dediquei o tempo todo à inovação. O que é fazer inovação? Como é que a gente faz isso? O que isso pode trazer efetivamente de melhor? E para isso é que nós estamos falando da saúde do educador, da educadora, do especialista e do gestor. Sem entender onde nós estamos, um navio a pique que vai indo,
e a urgência, que não é reforma, de inovação na escola, aí sim nós vamos fazer a grande virada. E você vai redesenhar sua carreira. Vai voltar a ter a satisfação no domingo de dizer, poxa, não vejo a hora de chegar segunda-feira. Parece longe isso, mas é verdadeiro. Nos vemos em outros momentos, em outros programas, em outras circunstâncias. Sou o professor Cassiano Zeferino, estou aqui por respeito a você. Até breve.